Suas Bíblias, Shalom a todos, graça e paz, essa graça maravilhosa do Senhor. Eu quero convidar você a tomar sua Bíblia, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, do verso de número 7 ao verso de número 9. Gálatas, capítulo de número 6, do verso 7 ao verso de número 9. Então nós queremos trazer essa leitura nessa noite. Ok? Então os irmãos podem acompanhar aí. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo quanto o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção ou destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Pai, essa é a sua palavra. E nós clamamos ao Espírito da palavra que ministra ao nosso coração nessa noite. As verdades mais profundas que estão no teu coração sejam ministradas a nós nessa noite como igreja. Nós escancaramos o nosso coração e proclamamos ouvidos e corações sensíveis para ouvir e praticar esta palavra. Que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, aonde a tua palavra cai e produz um fruto por 60, por 30, por 100. E nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus, que todas as interrupções em nossa mente, em nosso coração, que o inimigo não moverá a semente da tua palavra nessa noite, mas ela permanecerá no nosso coração. E ela fará tudo aquilo que apraz ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pedir aos irmãos que estão sentados lá atrás, por favor, que viessem aqui para frente. Tá bom? Eu gosto de pregar perto de gente, então, por favor, me ajudem a pregar nessa noite. Nós queremos trazer uma palavra nessa noite. E nós queremos começar dizendo: estamos vivendo um tempo de semear. Diga comigo: estamos no tempo de semear. É tempo de semear. É tempo de lançar sementes. Amém? Diga comigo: é tempo de lançar sementes. Quando nós olhamos para esse texto, sempre nós pensamos no aspecto financeiro. Sempre que nós olhamos para esse texto e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, nós sempre pensamos em apenas dinheiro, oferta, generosidade. Mas nós queremos trazer nessa noite uma palavra que não tem a ver só com dinheiro, não tem a ver só com o semear financeiramente na vida das pessoas, mas nós queremos falar de um outro tipo de sementes, outros tipos de sementes que nós queremos falar nessa noite. E a primeira coisa que eu quero destacar é que, como alguém que vem do interior, nós sabemos exatamente como é a ideia de plantar semente. Eu lembro que na minha infância eu fui ensinada, poucas vezes eu fui porque não era muito apta para isso, mas poucas vezes eu fui para a roça com a minha avó e eu plantei sementes de milho, eu plantei sementes de feijão, eu plantei sementes de arroz. Então eu plantei. E quando criança você se pergunta e pensa: eu planto hoje e amanhã automaticamente já vai nascer, né? A doce ilusão da criança de plantar a sementinha e achar que amanhã ela vai estar totalmente já produzindo frutos e tal. E a verdade é que para semear nós precisamos entender alguns princípios. A primeira coisa que nós precisamos entender é que todo semeador ele tem que ter uma característica de paciência. Todo semeador precisa ser paciente para esperar o tempo da produtividade, a época e a estação da colheita.
Porque muitas vezes nós vamos plantar uma semente e vamos levar uma outra estação para colher essa semente. Então, quando nós plantamos a semente, nós precisamos ser pacientes. Diga comigo, pacientes. A palavra de Deus, ela é liberada, mas ela terá um tempo para frutificar, germinar e produzir fruto no coração das pessoas. Amém? E uma outra coisa que eu penso sobre semear é que nós precisamos entender o que diz o Salmo de número 126. Quando o salmista diz que aqueles que andam chorando e semeando, chorando, colherá os seus molhos com alegria. Muitas vezes nós vamos plantar na estação de choro. Muitas vezes a nossa semente, ela não vai ser plantada com alegria. Muitas vezes a nossa semente vai ser plantada com lágrima, com dor, com renúncia, com morte. Mas nós sabemos que a colheita virá de uma forma sobrenatural. E a forma como nós colhemos nunca é como você planta. Se você planta 3 grãos de milho, você nunca vai colher os 3 grãos. Você sempre vai colher a mais. Você sempre vai colher abundantemente. E no reino do Espírito não é diferente. Você planta uma semente, mas você vai ter uma colheita abundante. O escritor Lucas, ele vai dizer no capítulo 6, a registrar as palavras de Jesus, e ele vai dizer: dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos pensar que no tempo de semear, nós precisamos entender que o tempo de semear envolve disciplina, envolve esforço, envolve muitas vezes cansaço. Eu vou semear em meio ao sol escaldante. Eu vou semear quando aparentemente não vai dar nenhum resultado. E quantas vezes nós olhamos para a palavra que o profeta Eliseu disse: olha, vocês vão cavar poços, mas não vai vir chuva. E a pergunta é: que sentido faz de abrir poços se não vai vir chuva, se não vai haver regação na terra? Então para que eu vou abrir poços? Porque muitas vezes nós vamos abrir poços, nós vamos cavar semente, nós vamos plantar semente, mas a colheita vai vir de forma sobrenatural. E é impressionante como o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo para nós sobre 2 esferas de plantações. Ele vai falar sobre solo, ou ele vai falar de esfera, de locais onde nós estamos plantando na nossa vida. E ele vai falar sobre 2 esferas. A primeira esfera que ele diz é que aqueles que estão plantando na carne. E aqueles que estão plantando na carne vão ter uma colheita na carne. E o apóstolo Paulo disse assim: olha, se você escolher plantar no solo da carne, você vai viver pelo mundo dos sentidos e você vai plantar aquilo que a sua vontade e a sua mente idealiza, mas você vai colher o fruto disso. Diga comigo: plantar na carne é viver no mundo dos sentidos e satisfazer os desejos da minha própria carne. Esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer para nós que a nossa carne, ela vai sempre cogitar com o nosso espírito. Ela vai estar numa briga constante entre fazer a sua vontade ou fazer a vontade do espírito. Há uma guerra entre o espírito e a carne dentro de nós. Então Paulo diz: o primeiro solo que você pode plantar é o solo da carne, e quem planta na carne terá uma colheita. Mas ele diz: há um outro nível de solo que você pode plantar no Espírito. E aquele que planta no Espírito também colherá do Espírito. Diga comigo: na carne, o mundo dos sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu degusto, aquilo que eu toco, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que está na matéria. Mas no reino do Espírito, quando eu planto no Espírito, é algo que eu não vejo, é algo que eu não sinto, mas é algo que eu tenho convicção no meu espírito que está sendo plantado. Uma palavra. Então é quando nós descemos no vale de ossos secos, quando não há esperança, quando não há mais
trazem uma perspectiva e nós entramos lá e plantamos uma semente de vida. É quando nós chegamos diante de um diagnóstico, de uma situação de morte, de uma situação de caos, e nós começamos a semear uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de triunfo, uma palavra que nasce no nosso espírito, porque palavras são sementes. E nós precisamos plantar aquilo que nós queremos ver materializado em nossa vida. Então, quando é que eu planto no meu espírito? É a consciência de Deus que está desenvolvida no meu espírito recriado. Amados, diga comigo, eu tenho 2 solos para plantar: a minha carne e o meu espírito. Mas a decisão é minha, de onde eu vou lançar a semente. Qual é a terra que você vai lançar a sua semente nessa noite? É a terra da sua carne? É o mundo palpável da matéria? Ou é o mundo do espírito? Aonde você não vê, você não toca, mas você crê, e ele se materializa, e ele traz o milagre, e ele traz a provisão, e ele traz a vitória de Deus para a sua vida. Então Paulo disse: aqueles que plantam na carne, eles vão colher destruição. Diga comigo, destruição. Não importa, Paulo começa dizendo no texto: de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Gente, essa lei da colheita, ela é tão perfeita que os anos podem passar. Você acha, nós começamos o culto aqui, a nossa irmã Pauliana orando e dizendo que Deus é justo. Deus é justo. E Deus não tira a lei da plantação, a lei da colheita. Porque à medida que você planta uma semente, você não vai colher uma outra semente, você vai colher a semente que você plantar. E é interessante quando você olha para esse texto, que Paulo está dizendo assim: aqueles que estão plantando na carne. Aí eu preciso pensar, o que é plantar na carne? Logo no capítulo 5, Paulo vai dizer assim: plantar na carne é plantar na prostituição, é plantar na glutonaria, é plantar no ódio, é plantar nas inimizades, é plantar nas porfias, nas brigas, nas dissensões de grupos, é plantar dentro da esfera daquilo que é carnal, daquilo que é desejo humano, daquilo que é parte da natureza que não foi restaurada por Jesus. Aqueles que plantam nessa área colherão destruição. Não importa quanto tempo passe, mas a destruição chegará, a justiça de Deus chegará, o governo de Deus chegará para aqueles que vivem plantando na sua carne. Então, uma pessoa que planta constantemente rebeldia, o que essa pessoa vai colher? Essa pessoa que está sentada no lugar da rebeldia, afronta contra os seus pais, afronta contra a liderança, afronta contra o governo, anarquia contra tudo aquilo que é lei. O que é que essa pessoa vai colher? A palavra de Deus diz: ela colherá destruição, porque é isso que a palavra de Deus diz, que aqueles que plantam na carne vão colher destruição, mas aqueles que estão plantando no Espírito colherão vida eterna. Diga comigo, vida eterna. E sabe qual é a coisa mais linda? É que quando você olha para a palavra destruição, você olha para ruínas, você olha para desastre, você olha para situação de caos, mas quando você olha para a vida eterna, você percebe que a vida eterna é a vida de Deus te possuindo por inteiro, é a vida de Deus governando você. Então quem planta no Espírito, e aí a gente pergunta: e o que é plantar no Espírito? Plantar no Espírito, amados, é plantar no fruto do Espírito, é andar no amor, na bondade, na mansidão, no domínio próprio, na temperança, na bondade, na lealdade, na fidelidade. Isso é plantar no Espírito. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: decida hoje em que solo você vai plantar, no Espírito ou na carne. E nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: há uma realidade que nós enfrentamos diariamente. Não há nenhum crente que fuja dessa realidade. A nossa realidade de guerra, de dualidade, de lutarmos contra os desejos da nossa carne constantemente.
Então Paulo vai dizer em Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Paulo está dizendo, há uma realidade. A realidade é que você tem uma guerra constante entre o seu espírito e a sua carne. Diga comigo, eu tenho uma guerra constante entre o meu espírito e a minha carne. Mas a decisão de onde vai plantar é minha. A decisão do que semente, em que solo vai plantar é minha. Eu preciso decidir hoje, sair desse culto dizendo, eu decido plantar no espírito. Eu decido viver uma vida pautada e lançando sementes do espírito. Amados, Romanos capítulo 8, verso de número 5, 6. O texto diz assim: os que vivem segundo a carne têm a sua mente voltada para as vontades e a natureza da carne. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. O que Paulo está dizendo? Aqueles que têm uma mentalidade, uma estrutura voltada para a satisfação da carne, eles são impulsionados a viver agradando a sua própria carne. Então, sabe a ideia do homem dizer, não estou com vontade de fazer isso, não vou fazer, porque ninguém manda na minha vontade. Eu estou com vontade de comer isso, ainda que eu morra, ainda que eu passe mal, eu vou comer. Isso é alguém que anda de acordo com a sua vontade. Mas quando você anda na mentalidade do Espírito, você sujeita a sua vida, as suas emoções, a sua vontade, à orientação do Espírito Santo. E nessa noite o Espírito nos convida a plantar em um lugar certo. Diga, eu sou convidado a plantar no Espírito. E sabe a primeira coisa que nós queremos convidar a igreja a refletir nessa noite sobre plantar no Espírito? É que ninguém planta no Espírito nos lugares públicos. Nós plantamos no Espírito no lugar secreto. E a primeira verdade que eu ressalto dessa palavra nessa noite é que você precisa lançar sementes no lugar secreto. Você precisa ser levado ao lugar onde ninguém... Eu digo que Jesus amava o quarto com a porta fechada. E quando eu falo do quarto, do lugar fechado, eu não falo de um espaço geográfico. Eu falo de uma intimidade. Eu falo de uma comunhão. Queridos, nós precisamos plantar no lugar secreto. Nós precisamos investir tempo no lugar secreto. Agora, pastora, por que me é tão difícil plantar no lugar secreto com uma vida com Deus, de intimidade, de comunhão? Porque eu não vejo os resultados automáticos. Porque estar no secreto com Deus não aparece como aquela semente que você lança e espera para as próximas estações ela manifestar o fruto. Quantas vezes nós saímos do lugar secreto nos sentindo totalmente infrutíferos, nos sentindo totalmente sem produção? Alguns acham até que estão perdendo tempo. Por quê? Porque as respostas não vêm automaticamente, as mudanças não acontecem no automático. Não há um micro-ondas de 3 minutos que você coloca o miojo e sai pronto e você come. Não há uma coisa pré-pronta. Você precisa esperar pacientemente pelo fruto do lugar secreto. E é por isso que para nós é tão difícil entendermos isso. Porque quando nós entramos no lugar secreto, para você pode ser um tempo de isolamento, um tempo onde você fica lá esperando Deus falar alguma coisa. Mas para o seu espírito é o lugar onde você precisa estar. Para o seu espírito é o lugar onde você precisa plantar. É o lugar onde vai nascer a intimidade com o coração do Pai. O lugar secreto é o lugar onde nós ouvimos o som da sua voz. E como falou a irmã Poliana, que nós possamos abraçar a visão da pastora Ludmila, que tinha o lugar secreto como lugar de referência, por isso deixou uma geração marcada com o profético. Porque quando nós encontramos o lugar secreto, nós saímos desse lugar marcados por sementes proféticas.
E nessa noite eu quero dizer para você, Jesus, que era o Filho de Deus, que andou na terra com uma missão, com um propósito, que tinha uma agenda apertada, que falava às multidões, que curava as pessoas, que alcançava os perdidos. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo de número 6, verso 12, e ocorreu naquela ocasião em que ele estava tumultuado, cheio de muitas coisas, as multidões estavam oprimindo, apertando para ouvir a palavra, mas ele se retirou para um monte a fim de orar. E atravessou toda a noite em oração a Deus. Sabe por quê? Porque as tarefas não podem substituir o lugar secreto. O que Jesus nos ensinou é que existe um lugar onde eu estou plantando, que ninguém vê, mas que no reino do Espírito está funcionando profeticamente. É o lugar secreto. Nós precisamos sair desse culto hoje. Vocês estão aqui? Vocês precisam sair daqui hoje entendendo: eu não vou plantar para ninguém ver, eu não vou plantar para chamar atenção, eu não vou plantar sementes para colocar holofote sobre a minha cabeça, porque eu não sou estrela, a estrela é Jesus. Eu não vou fazer coisas para chamar atenção para mim, mas eu vou plantar no lugar secreto. Eu vou plantar na minha vida de oração, eu vou plantar no ouvir a Deus, eu vou plantar no lugar do meu espírito, porque é o meu espírito que precisa ser fortificado nesse lugar secreto. Então, queridos, o fracasso do público, o fracasso nos relacionamentos, o fracasso no dia a dia, o fracasso nas comunicações, o fracasso nos negócios é resultado de um lugar secreto que está vazio, de um lugar secreto em que nós não paramos para ouvir as diretrizes do Espírito. Nós precisamos nessa noite acordar e entender que o lugar secreto não é lugar de pedidos, é lugar de transformações, é lugar de encontro. Nós precisamos voltar a cantar alta madrugada. Já estou deitado, mas eu sinto Deus me chamando. Então eu largo os cobertores, eu largo o conforto da minha cama e eu vou para o lugar secreto. E eu digo, mesmo cansado, mesmo debilitados, mesmo muitas vezes sem vontade alguma, mas nós precisamos viver essa canção. Eu vou correndo ao nosso encontro, nem que seja para ficarmos em silêncio, contemplando a tua face, Senhor, mas eu quero estar nesse lugar secreto. Quando as palavras não estiverem nos meus lábios, mas o meu coração estará prostrado diante desse lugar secreto. Queridos, nenhum homem de Deus que pisou nesse planeta e mudou a sociedade, e mudou a cultura, e mudou as vidas, e tocou famílias, e tocou nações, e incendiou corações, que não provou desse lugar secreto. A igreja do século 21, uma igreja ocidental, totalmente produtiva, uma igreja que quer fazer coisas o tempo todo, resultados, produtividade, números, se esquece que é o lugar secreto que forja em nós o caráter de quem Ele é. É nesse lugar secreto que nós precisamos estar. Quando nós descobrimos esse lugar secreto, nós não queremos estar em outro lugar. Diga, eu vou plantar sementes no lugar profético. E o lugar profético é o secreto de Deus entre eu e Ele, no lugar da minha intimidade com Ele. Você precisa sair daqui hoje determinado. Não é o culto do domingo, não é a palavra da semana, não é as redes sociais, é o lugar secreto, o lugar que me transforma, o lugar que me marca, o lugar que gera fé, o lugar que gera confiança, porque ninguém pode confiar, irmãos, no que não conhece. Nós não podemos seguir a Jesus apenas de ouvir falar. Nós temos que ser marcados por sua presença, marcados por sua vida, marcados pelo seu Espírito. E nessa noite eu quero dizer aos amados que nós precisamos semear sementes no nosso relacionamento com Jesus. Nós
nós precisamos semear no relacionamento com o outro. Nós precisamos semear diálogo. Nós precisamos semear investimento de tempo. Nós precisamos investir o ouvido para ouvir o outro. Mas nós precisamos hoje investir no nosso relacionamento com Jesus. E sabe o que ele disse no seu último discurso, nos seus últimos discursos e instruções aos discípulos? João capítulo 15, Jesus vai dizer assim no verso 4: permanecei em mim. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O que é que ele está dizendo em João 15, verso 4? Ele está dizendo: nós precisamos ter um relacionamento de permanência. Não basta começar a se relacionar comigo. Eu levantei a mão, eu aceitei a Jesus, eu faço parte de uma igreja, que maravilha. Mas nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos continuar investindo no relacionamento com ele. E ele vai dizer assim: se você permanecer em mim, eu permanecerei em você. E sabe o que ele continua dizendo? Ele está dizendo assim: ramo fora de videira é improdutivo. Sem mim nada podeis fazer. Se você não investir no relacionamento comigo, você se torna inoperante, você se torna ineficaz, você se torna totalmente inútil para cumprir o propósito pelo qual eu te chamei. Então, queridos, nós temos visto muita gente cumprindo seus próprios propósitos, mas somente quem está nele pode cumprir o propósito pelo qual ele chamou. Nós não podemos terminar a nossa vida decepcionados e dizendo: o que eu fiz na minha vida? Porque se nós estivermos nele, nós seremos operantes nele. Nós nos moveremos como ele se moveu. Nós falaremos o que ele fala. Nós agiremos como ele agiria. Nós liberamos cura como ele liberaria. Nós andaremos em milagre como ele andou. Então nessa noite nós precisamos entender que nós precisamos abrir o nosso coração para um relacionamento mais profundo com Jesus. Não a superfície, não a beira do caminho, não ao lugar que todo mundo está, mas no lugar da profundidade, no lugar do ouvir, no lugar do temor, no lugar do andar, do parecer com ele. Sabe a ideia de João? Que correu atrás, que contemplou, que tocou. João que não apenas se contentou em ouvir Jesus, mas quis se parecer, absorver e ser semelhante a Jesus. Nessa noite eu quero dizer a você: ele não quer apenas que você levante a mão e se converta a ele. Ele quer que você permaneça nele, cresça nele, porque ele é a cabeça do corpo. Ele é aquele que, por meio de quem nós estamos crescendo. Não há crescimento fora dele, não há revelação fora dele, não há vida fora dele, não há unção fora dele, não há poder fora dele, meus amados. Muitas vezes nós temos visto muito teatro, muitas invenções, mas somente aquilo que brota de Jesus é permanente. Então nós precisamos manter, diga comigo, semear no relacionamento com ele. O que é que eu vou semear, pastora? Que semente? Semente do tempo. Tempo com ele. Expressões do meu amor para com ele. Eu preciso dizer todos os dias, sem me cansar, quem ele é na minha vida. Às vezes a gente olha para alguns crentes, sabe, na nossa geração, e a gente diz assim: Senhor, eu não quero ser crente desse jeito não, porque eles não inspiram as pessoas a amarem a Jesus. Parece que o evangelho é um fardo, e que eles estão assim carregando o peso de ter que ir à igreja, ter que ler a Bíblia. Gente, o relacionamento com Jesus é prazeroso. O relacionamento com Jesus é transformador. O relacionamento com Jesus é curador. O relacionamento com Jesus é vivo, é operante, é transformador. Então nessa noite nós precisamos desfrutar disso. Diga: eu vou semear a palavra, na palavra. Eu vou semear tempo na palavra.
Eu vou me gastar e gastar a minha vida estudando, me debruçando sobre essa verdade da palavra. Quando você está se debruçando sobre essa palavra, você está semeando no Espírito. Então nós precisamos entender isso. Estou lendo a Bíblia, pastora? Não, você não está só lendo a Bíblia. Você está semeando no seu espírito. Você está semeando vida. Você está semeando esperança. Você está semeando luz no meio das suas trevas. Quando você lê a Bíblia, as trevas são dissipadas, as cadeias são quebradas, as libertações acontecem, os milagres começam a se aprofundar. Por quê? Porque fé está sendo gerada no seu espírito. Quanto mais distante dessa palavra, mais frágeis, mais débeis, mais inoperantes nós nos tornamos. A palavra de Deus é a fonte de vida. A palavra de Deus é o próprio Deus revelado ao homem. A palavra de Deus tem um efeito que nenhum psicólogo consegue fazer. Nenhum psicólogo consegue dissecar entre o espírito e a alma. Mas a palavra é apta, é espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e ela divide juntas e medula, e ela faz separação entre a alma e o espírito. Então o efeito, o poder, ela é viva, ela é eficaz, ela é operante, ela prospera naquilo que ela está sendo liberada. A palavra de Deus não é um livro, ela é a vida de Deus que emana do próprio Jesus revelada para nós. Então quando eu me debruço sobre essa palavra, eu estou semeando no meu espírito. Então, queridos, quantos de nós gastamos tempo semeando na nossa carne com os noticiários, e quando saímos daqueles noticiários, estamos deprimidos, estamos ansiosos, começam a roer a unha, né? Começam a tremer as pernas, começam a ficar nervosos, porque se encheu a sua carne, as suas emoções se povoaram de morte, de suicídio, de miséria, de catástrofe. Mas quando você lê a palavra, o seu cérebro responde, a sua alma responde, não com morte, mas com a vida de Deus. Então nós precisamos semear tempo com a palavra. E ele vai dizer assim em João 15:7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei os que quiser e vos será feito. O que Jesus está dizendo? Permaneçam na palavra. Semeie na palavra. Semeie lendo a palavra, comendo a palavra, falando a palavra, orando a palavra. Invista na palavra. Memorize a palavra. Torne a palavra viva dentro do seu espírito. Há uma outra semente que nessa noite eu quero que você diga assim: eu estou pronto, Senhor, para semear essas sementes do secreto, da palavra, do relacionamento com Jesus. Mas nessa noite nós precisamos semear uma semente que o mundo precisa. É a semente do amor. Nós precisamos sair semeando amor. E quando eu falo de amor, eu não falo de sentimentalismo romano, grego, não. Quando eu falo de amor, eu falo de prática. Eu falo de atitude. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 13, ele não fala que amor é sentimentalismo, ele não diz que amor é afeição, que amor é um sentimento que dói. Não, ele não diz nada disso. Ele diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, é paciente, é benigno. O amor é bondoso, o amor não arde em ciúme, o amor não é invejoso, o amor não se porta mal. O amor é um comportamento. Sabe, queridos, e nós precisamos semear. A igreja é a única agência de Deus que tem essa semente. Porque o Deus que é amor reside em nós. O Deus que é amor está morando dentro da igreja. E nós temos a semente do amor. E nessa noite eu quero convidar você, como cristão, como filho de Deus, a semear amor aonde há ódio, aonde há vingança, aonde há amargura, aonde há depressão. Nós precisamos sair semeando amor, generosidade, graça, misericórdia, perdão de Deus, porque foi para isso que nós somos chamados.
Então imagine quando você chega na sua família, está todo mundo destilando raiva. Está com raiva de uma pessoa e está todo mundo destilando aquelas palavras. E você chega e você destila o amor. E você fala o contrário daquilo que os sentimentos estão gritando. É isso que nós precisamos fazer nessa noite. Pastora, aonde eu vou encontrar essa semente do amor? Paulo diz que esse amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor está aí, pronto para ser liberado, pronto para ser manifesto, pronto para ser liberado para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Então nessa noite, libere amor com as suas palavras, libere amor com as suas atitudes, libere amor com o seu tratamento com o outro. Saia liberando sementes de amor, porque é um amor que cura, é um amor que ministra, é um amor que toca as pessoas. Amém? Então Marcos, se sinta amado nessa noite. Se sinta amado pelo Pai, se sinta amado pela igreja nessa noite, porque o Deus que está nesse lugar é um Deus de amor, é um Deus de graça, de misericórdia, que te alcançou e que quer restaurar totalmente a sua história. Amém? Então nós, queridos, somos chamados a semear amor. Diga, semear a obediência. E talvez essa semente da obediência não seja tão simples assim, não é verdade? Porque semear a obediência é quebrar a nossa própria vontade. Semear a obediência diante do trono é dizer: Deus, eu abro mão da minha vontade. É lembrar do Getsemane e dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita na minha vida. Semear a obediência. E aí Jesus diz assim, João 15:10, ele diz assim: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecei no meu amor. Se obedecer aos meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: eu obedeci ao meu Pai. E eu começo a olhar para a vida de Jesus e eu pergunto: qual é o maior modelo de obediência que nós temos na Bíblia? É Jesus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Até que ponto nós devemos ser obedientes até a morte? Então, quando nós pensamos em obediência, nós lembramos de alguns exemplos da Bíblia. E nós lembramos de Abraão, que deixou a sua terra, a sua parentela, a casa dos seus pais, para seguir a uma direção que Deus estava dando para ele. Qual é o resultado da obediência? Uma geração de filhos incontáveis, que Deus levantou sobre a terra e que tomaram o nome de Abraão. Queridos, a obediência, ela sempre virá acompanhada de uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender que o caminho da obediência é o caminho de semear no trono. E as sementes de obediência, elas não morrem. Nenhuma semente morre diante de Deus. Quando você olha, para a vida, eu assisti o culto também, Paulo, e algumas coisas ficaram muito assim, muito fortes para mim. A carta, a filha cantando. E uma coisa que eu percebi é que sementes não morrem. Quanto a pastora Ludmila orou pelas filhas? Quanto ela orou? Quanto ela jejuou? Quanto ela esteve no secreto pelas suas filhas? Talvez ela não veja os resultados disso, mas os resultados virão. Os resultados virão. Sabe por quê? Porque ninguém deixa semente no altar de obediência de Deus para não colher um resultado excepcional na sua casa, na sua família e na sua geração. E nessa noite eu quero dizer a você: nós precisamos semear a obediência nessa noite. Nós precisamos ter um coração obedientes a Deus, obedientes à palavra, obedientes à liderança, obedientes aos comandos do Espírito. Nós precisamos obedecer sem questionar e dizer: Pai, eu posso não entender o teu propósito, eu posso não entender. Hoje é a mesa lá em Propriedade, depois na hora do almoço, eu sentada com alguns irmãos e conversando com eles e dizendo assim: eu posso não entender o que Deus me diz, eu posso não entender as ordens e os comandos que Ele me dá na vida, mas uma coisa eu entendo, é que eu preciso obedecer. Mesmo não entendendo agora, eu entenderei no tempo propício.
Mas a nossa semente de obediência, amados, ela fala no reino do Espírito. Ela fala diante de principados e potestades. E nessa noite eu quero convidar você a dar respostas de obediência. Sabe quando Jó começou a semear obediência na sua vida, a fazer sacrifício pelos seus filhos, a estar diante do Senhor, a apresentar sua vida, sua casa? E a Bíblia diz que Satanás foi diante de Deus e Deus disse assim: tem visto meu servo Jó, que tem sido fiel com toda a sua casa? E Satanás vai trazer o argumento diante de Deus. Mas sabe o que Deus disse para ele? Pode provar, Jó, e você verá que Jó é fiel. Mas sabe por que Deus disse isso? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que o coração de Jó não era obediente porque ele tinha gado, porque ele tinha camelo, porque ele tinha filhos. Jó não era obediente pelo condicional que estava à sua volta. Jó era obediente porque ele temia e porque ele sabia quem era Yahvé. E nessa noite eu quero dizer a você: a nossa obediência não é para ganhar alguma coisa, não é para ter resposta de oração, mas a nossa obediência precisa ser porque nós conhecemos a Yahvé, porque nós tememos a Yahvé, porque nós amamos os seus mandamentos, porque nós amamos a sua palavra, porque nós amamos a sua vida e porque nós queremos agradar o seu coração. A nossa obediência deve ser respaldada pelo amor, porque ele disse: se vocês me amam, vocês fazem o que eu mando. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Não existe a ideia de amar a Deus em desobediência. Amar a Deus é uma resposta de obediência. Diga comigo: eu preciso semear obediência. Queridos, você precisa semear morte. Semente de morte. Essa é a semente que você vai plantar chorando. Essa é a semente que você vai subir o Moriá para entregar o Isaac chorando. Essa é a semente que você vai entrar no Getsemane e vai dizer: Senhor, eu não gostaria de beber esse cálice, mas se não tem outra alternativa, eu me submeto à tua vontade. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, João 12, 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que você é um grão, você é uma semente, você é uma semente profética. Mas se você permanecer enrijecido, se você permanecer de pé, se você permanecer endurecido a respeito daquilo que Deus tem ministrado no seu coração, você não verá o fruto na sua geração. Você não verá o fruto nos seus filhos. Você não verá o fruto na sua família, na sua casa. Mas sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, o grão precisa cair na terra. Diga comigo: cair na terra. O grão precisa cair, o grão precisa se quebrar, o grão precisa estar no lugar baixo, o grão precisa descer a casa do oleiro e ser quebrado pelo oleiro, no seu orgulho, na sua soberba. Sabe a pessoa que está na sua casa enrijecida? Ele não é como o trigo, ele é como o joio, que não se dobra, que não se quebra. Queridos, eu quero dizer algo para você. Quando nós nos curvamos diante de Deus, a Bíblia diz que quando nós colocamos os homens diante dele, o coração do rei está na mão do Senhor. O Senhor vai quebrar, o Senhor vai trazer quebra, o Senhor vai derrubar, se for necessário, no caminho de Damasco, para que essa pessoa tenha uma experiência com ele. Porque se esse grão não cair, se ele não morrer, ele vai ficar sozinho. Deixa eu dizer algo para você. Você não pode olhar atrás de você e se ver como o único discípulo de Jesus na sua casa. Você não pode olhar para você e dizer assim: eu nunca ganhei uma pessoa para Jesus na minha vida. Porque se você é grão e se você cai sobre a terra, você morre. E se você morre, você vai dar fruto. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você tem que morrer. Não faça resistência com a morte.
Você tem que morrer para você, você tem que morrer para a sua vontade, você tem que morrer para os seus desejos, você tem que morrer para a sua carne, para que você veja uma nova geração se levantando. Ninguém que não morre pode ver uma outra geração sendo afetada pela sua vida. Sabe de uma coisa? Hudson Taylor teve que morrer para tudo aquilo que era o seu sonho, para tudo aquilo que era a sua identidade, assumir a identidade de um chinês, tomar a China como seu país, amar os chineses, amar Xingai, amar aquela cidade como se fosse a sua própria, vestir-se como eles, usar o cabelo como eles, caracterizar-se como eles, morrer, literalmente cair sobre a terra e morrer. Mas sabe o que aconteceu? Ele ganhou a cidade, ele influenciou, ele traduziu Bíblias. Sabe por quê? Porque ele decidiu morrer. Sabe por que o Evangelho chegou para nós? Porque os apóstolos decidiram morrer. E não foi morrer no aspecto de morrer emocionalmente, carnalmente. Eles decidiram ofertar as suas próprias vidas. E eles chegaram a dizer que não tinham a sua vida como preciosa, contanto que eles cumprissem cabalmente o ministério que lhe foi proposto. Eu quero dizer nessa noite, meu amado, se nós não tivermos a disposição de morrer para nossa casa, deixar nossa casa para estarmos nos cultos, orando, buscando a face de Deus, jejuando, pagando um preço, nós não veremos o sucesso de uma geração que está por se levantar. Nós precisamos morrer. Há uma geração que cogita entre a sua vontade e a vontade de Deus. Há uma geração que diz: a minha casa, a minha vida, as minhas coisas, o meu trabalho. Se nós não morrermos para nós mesmos, nunca veremos a manifestação da vida de Deus em nós. A prioridade da nossa vida não é limpar a casa. A prioridade da nossa vida não é fazer comida. A prioridade da nossa vida é amar a Deus acima de todas as coisas. É servi-lo de todo o coração. Essas coisas são secundárias. Essas coisas são passageiras. Nós faremos, mas no seu devido tempo. Mas o reino de Deus vem em primeiro lugar. Sabe por quê? Que as pessoas colocam desculpas para não vir à igreja, para não abraçar a obra de Deus? Porque elas se colocam em primeiro lugar, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar. Mas elas querem salvação nas suas casas. Nós queremos que Deus alcance a nossa família. Nós queremos que Deus salve a nossa nação. Nós queremos que Deus mude o quadro das nossas vidas. Mas o quanto nós estamos envolvidos com isso? Quanto eu estou orando para a minha vida ser mudada? Quanto eu estou provando o secreto? Sabe de uma coisa? A oração que você faz aqui no domingo à noite não serve para a tua semana. Você precisa encontrar o lugar secreto para se manter em Deus e permanecer nele. A mensagenzinha que você escuta no domingo à noite, que é maravilhosa, mas não vai sustentar você durante a semana se você não se expor à palavra de Deus. O problema, queridos, é que nós queremos o momento que nós estamos aqui, todo mundo coletivamente, voltamos para as nossas casas e vivemos a nossa semana como se não conhecêssemos a Deus. Nós precisamos buscar a Deus como prioridade em nossa vida, em toda a nossa casa, em todo o nosso tempo, em nossa maneira de viver. Você precisa tomar essa consciência nessa noite. Se eu perguntasse hoje: irmãos, vamos aqui levantar uma grande oferta missionária, quanto é a sua semente que você vai lançar no altar do Senhor? Você abriria a sua carteira e você daria uma boa oferta para missões e você abençoaria o campo missionário. Mas hoje eu não estou dizendo para você abençoar o campo missionário. Hoje eu estou dizendo: eu quero que você, meu amado, entenda que a semente que Deus quer é você, que o coração que Deus quer é o teu, que o lugar que Ele quer encontrar é o teu coração nessa noite. Porque se Ele encontrar o teu coração, o teu dinheiro é dele. Se Ele encontrar o teu coração, o teu tempo é dele. Se Ele encontrar o teu coração, a tua vida é inteiramente dele. Deus não quer dividir o seu povo. E eu fico imaginando que às vezes a gente fica assim: Deus, eu quero um pouquinho, Senhor, mas eu também quero um pouquinho isso aqui, eu também tenho vida. Ah, pastora, eu sou crente, mas eu também tenho vida. Que vida que você tem?
aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder sua vida por amor a Jesus, achará vida. A vida não é nossa, a vida é dele. Por isso tudo tem que girar em torno da sua presença. Relacionamento com Deus não é trocar de religião e vir à igreja no domingo à noite com a Bíblia na mão e cantar louvores ao Altíssimo. Cristianismo é relacionamento diário, é profundidade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou cantando aquela música da pastora Ludmila Febre. A decisão é radical. Eu quero me lançar no sobrenatural de Deus. E eu quero viver, não nas águas rasas, nos artérios ou nos joelhos, mas eu quero descer as águas profundas do Espírito e eu quero mergulhar nessas águas, porque nessas águas tem cura. Aonde essas águas passar, haverá vida. Aonde as águas do Espírito passar, haverá cura, haverá milagres, haverá provisões. E ainda que você não veja materializado hoje, mas você vai liberar sementes de cura, de provisões, e você vai ver materializado. O que é que nós precisamos como igreja hoje? Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos que o nosso coração seja sacudido. Nós precisamos orar novamente para que o fogo de Deus caia no nosso coração e sejamos inflamados com uma única coisa: a sua presença. Porque nos nossos cultos nós não precisamos de entretenimento, nós precisamos da presença. Nós não precisamos de artista, nós precisamos da presença. E quando nós entendemos isso, amados, o nosso culto é no nosso quarto. E eu quero convidar você a viver uma semana no secreto. Eu quero convidar você a entrar numa semana de secreto com o Senhor. A sair desse lugar dizendo: Pai, a partir de amanhã eu vou encontrar um lugar na minha casa tranquilo. Quando todo mundo estiver dormindo, eu vou fechar as portas. Ah, pastora, não tem lugar nenhum. Vá para o banheiro, feche a porta e ore, e bote um louvor, e adore, e toque o coração do Pai. Encontre um lugar secreto, porque é nesse lugar secreto que Deus vai forjar a tua identidade. É nesse lugar, Ângela, que Deus vai trazer cura para você. É nesse lugar que Deus vai marcar o teu coração. Sabe, às vezes a gente fica esperando os grandes moveres da igreja para que a gente seja curado, para que a gente seja livre, para que a gente seja possuído pela presença. Os moveres de Deus estão lá na minha casa, estão no meu quarto, quando ninguém está vendo, e eu me derramo diante dele, e ele vem com cura, e ele vem com toque, e ele vem com refrigério, e ele vem com graça, e ele vem com unção. Nós precisamos da experiência pessoal, meu amado, porque ninguém vai substituir a experiência com Deus. Você pode achar o pregador lindo e maravilhoso, mas ele não substitui a intimidade com o Pai. Há um lugar que nós precisamos ir e que o Espírito está nos chamando nessa noite. É o lugar secreto. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, porque nós vamos fazer confissões nessa noite. E nós vamos dizer ao Senhor: Pai, eu vou a esse lugar secreto. Quero convidar você nessa noite a colocar o seu coração, se o pessoal do louvor puder cantar. Quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero encontrar esse lugar secreto. Eu quero ir a esse lugar secreto. Eu quero experimentar a tua presença em níveis mais profundos. Eu não quero lugar raso. Abra sua boca e comece a orar nessa hora. Comece a orar. Ah, Senhor, não é um processo intelectual que vai marcar a nossa vida. É a tua presença. Não é uma filosofia humana que vai transformar a nossa história. É a tua presença. É nesse lugar da tua presença onde nós somos incendiados. Hoje nós queremos semear em tua presença um coração submisso e obediente.
Nós ouvimos a tua voz nessa noite dizendo para nós que é tempo de semear no lugar secreto. É tempo de semear intercessão. É tempo de semear oração. É tempo de plantar, Senhor, sementes no Espírito, que a esfera física jamais compreenderá. É tempo de atos proféticos. É tempo de ouvir o Espírito. É tempo, meu Deus, de sermos marcados pela tua própria vida. E nós estamos aqui hoje como igreja, dizendo ao Senhor: eis-nos aqui. Existe um rio, Senhor. Existe um rio que nós queremos descer nessa noite. É o rio da tua presença. Oh Espírito, faça sua confissão nessa noite. Diga da sua necessidade do encontro com Ele. Oh Xarababahai, Ele canta lá baixo. Existe um rio, Senhor. Deixa o Espírito fluir. Senhor, eis-nos aqui nessa noite. Águas que correm no trono. Toca essas vidas nesse lugar, Senhor. Águas que curam quem fica. Toca essas vidas nesse lugar, Senhor. Por onde o rio Profundidade da tua presença. Nós só queremos amar, Jesus, de todo o nosso coração. pois leva a vida do próprio Deus. Traz, meu Deus, traz a tua convicção ao espírito de cada um. Eu oro, meu Deus, por cada um dos teus filhos, para que eles desçam ao lugar secreto, sejam escondidos na sombra das tuas asas, sejam tocados durante a semana nesse lugar secreto. Oh, Xarababahai, Espírito de captura corações nesse lugar, Espírito, para a sala do trono. Que as reuniões coletivas sejam reflexo do lugar secreto. Que a adoração a Jesus seja um reflexo do lugar secreto que nós encontramos. Atrai o coração dos homens dessa igreja a esse lugar. Oramos, meu Deus, nessa noite por homens quebrantados nesse lugar secreto. Homens que investem as suas vidas em oração, na palavra, no jejum, no quebrantamento da tua presença. Oh Pai, nós oramos pelas mulheres, para que sejam mulheres que encontrem um lugar secreto, que as suas casas sejam permeadas, meu Deus, de louvor, de adoração, de leitura da palavra, que haja um romper no espírito, meu Deus, dessas mulheres, que Débora se levante nesse lugar, mulheres ousadas no espírito, que confrontam principados e potestades, homens que são sacerdotes, crianças que são como Samuel, que ouvem a voz do Senhor, encontram o seu chamado em ti. Eu oro, meu Deus, por uma geração de jovens que respondem: eis-me aqui. Uma geração de jovens marcados pela tua presença, que não se satisfaz com o supérfluo, que não se satisfazem com aquilo que é
eterno. Eu oro, meu Deus, nessa noite por avivamento nas casas, nas famílias, corações quebrantados, profundos em Ti. Toca, meu Deus, essas famílias nessa noite. Toca o coração dessa igreja nessa noite. Nós profetizamos níveis mais profundos em Ti. Nós declaramos, Pai, que esse seja um tempo de semear no Espírito. Que cada um de nós saímos nessa noite convictos: Senhor, não é a carne, não é o lugar na esfera da carne que eu vou semear, mas é na esfera do Espírito. Eu vou fortalecer meu espírito, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou, meu Deus, embriagar o espírito com o vinho novo do Espírito. Eu vou trazer o meu espírito submerso, meu Deus, imerso na Tua presença. Oh, Pai, Espírito Santo, vem nessa noite. Domina o nosso coração, domina a nossa vida, domina as nossas convicções, domina as motivações do nosso coração. Oh, Espírito. Nós queremos estar nesse lugar, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite por essa presença. Nós Te louvamos pelo Teu Espírito. Seguro em Tuas mãos, confio. Diga isso para o Senhor. Diga isso para Ele. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória. Quero Te ver, Senhor. Nós amamos esse lugar da Tua presença, Senhor. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolve com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua paz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolve com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua paz ecoa em meu ser. Senhor, nós queremos nessa noite Te dar graças, porque o Senhor nos deu semente. E nós queremos sair daqui como bons semeadores, semeando sementes aonde nós estivermos. E que essas sementes, Senhor, ainda que nos nossos olhos físicos nós achemos que elas não estão germinando, que elas não estão crescendo, a Tua palavra diz que se nós estivermos no Senhor, permanecermos no Senhor, nós seremos frutíferos e nós veremos os frutos das sementes lançadas em oração. Trazemos diante do Teu altar cada oração como semente e declaramos, Pai, que essas sementes não morrerão, mas elas permanecerão como memorial diante do Teu trono, e elas virão como resposta de uma grande colheita, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós louvamos ao Senhor. Vamos chamar as crianças. Amém. Teu nome por essa noite, por esse tempo que o Senhor nos deu, pela palavra, pelos louvores, pelo culto, nós Te damos graças e nós abençoamos o Teu povo para uma semana de paz, uma semana de milagre, uma semana de provisão, uma semana de cuidado e fidelidade do Senhor. Que o Senhor esconda os Teus filhos debaixo das Tuas asas. Nós oramos pela vida do nosso irmão Antônio Carlos e pela vida da nossa irmã Poliana, que viajarão amanhã. Nós colocamos os Teus filhos diante do Senhor e nós proclamamos, Pai, que os Teus filhos são cobertos com o Teu sangue, que a proteção
proteção dos anjos do Senhor nas suas vidas. Guarda, meu Deus, a viagem dos teus filhos. Libera os teus anjos, aciona os teus anjos na estrada. Nós protegemos contra acidente. Nós declaramos que os teus filhos são invisíveis diante dos ataques do inferno. Nós proclamamos forças renovadas para esse novo período de trabalho, e nós declaramos que as direções do Senhor venham para a vida dos teus filhos nesse novo tempo, em nome de Jesus. Abençoamos aqueles que não puderam ouvir. Oramos pela nossa irmã Geraldina, abençoamos a sua recuperação. Declaramos, meu Deus, cura completa na vida da tua filha. Abençoamos a vida da pastora Ivonete. Declaramos, meu Deus, o teu renovo sobre a vida da pastora Ivonete, e proclamamos a tua fidelidade sobre a família da tua serva. Oramos pela apóstola Raquel, que está em Campina Grande. Nós abençoamos e cobrimos a vida da tua filha e declaramos um retorno em paz para o seu lar, Senhor, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos em volta da tua filha, guarda para que a tua filha tenha uma viagem tranquila, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu povo nessa noite e liberamos a bênção do Senhor sobre eles. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, queridos. Deus te abençoe. Fale com o seu irmão.